Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda Vasconcelos, sou médica nutróloga. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre uma condição clínica chamada síndrome metabólica. Trata-se de uma condição clínica importante que já foi muito estudada. Inicialmente ela foi denominada síndrome X pelo Dr. Heaven lá atrás nas décadas de 70 e 70, quando começaram a perceber a correlação entre alguns achados que hoje são os critérios da síndrome metabólica com doença cardiovascular, tá? Hoje a gente sabe que a questão central da síndrome metabólica é, na verdade, a resistência insulínica, que, de uma forma simples, para você que está aí em casa conseguir entender o que a gente está falando, acontece quando o nível de inflamação crônica e sistêmica no nosso corpo está muito alta. E aí o nosso pâncreas precisa produzir muita insulina, que é um hormônio nosso, no nosso corpo, mas a função desse hormônio fica prejudicada. E aí o açúcar do sangue fica muito alto, além do normal. E aí o açúcar entra com dificuldade dentro das nossas células. Isso gera inflamação, num contexto de ciclo vicioso, inflamação gerando mais inflamação, tá? Já está confirmada a associação direta entre síndrome metabólica e doença cardiovascular, que, diga-se de passagem, é a principal causa de morte no mundo inteiro. A gente está falando aqui de infarto do coração, AVC, que é o derrame. Além disso, essa síndrome está associada com uma série de outras doenças que tanto são fatores de risco para mais doença cardiovascular, quanto impactam diretamente a qualidade de vida do indivíduo, ou seja, de diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, pressão alta, tá? É importante a gente dizer aqui também que todas essas doenças que eu citei até agora são doenças crônicas, isto é, são adquiridas lentamente ao longo da vida e não são transmissíveis, biologicamente falando. A grande questão aqui são hábitos, né? Maus hábitos, tá? E é por tudo isso que a gente está falando até agora, toda essa relevância, é que esse tema da síndrome metabólica ele tem que ser muito discutido. A população precisa saber que ela existe, precisa ficar atenta aos critérios dessa síndrome. E, se possível, eu quero que vocês se mantenham bem longe desses critérios, tá bom? Então tá, falando dos critérios, o primeiro deles que eu quero chamar a atenção é a obesidade. É uma questão alarmante. Os principais levantamentos de estudiosos nesse assunto apontam que cerca de 50% da população brasileira está acima do peso. Ou seja, ou no sobrepeso ou na obesidade. E essas projeções, minha gente, caso nada seja feito, em 2025 cerca de 2,3 bilhões de adultos vão estar no sobrepeso e mais de 700 milhões vão estar obesos. É muita gente. E voltando aos critérios da síndrome metabólica, o que fecha como critério aqui na síndrome metabólica é a obesidade central, ou seja, aquela gordura que se acumula nessa região da barriga, entre os nossos órgãos, lá dentro. E para medir isso, a gente usa uma medida simples, que é em centímetros dessa circunferência do abdômen, tá? Os sinais de alerta são 80 centímetros nas mulheres e 94 nos homens. Então, a medida maior do que isso é sinal de alerta, tá bom? O HDL, que é o nosso colesterol bom, quando ele estiver menor do que 50 em mulheres e menor do que 40 em homens. A glicemia, que é o nosso açúcar, quando ele estiver maior do que 110, que mostra aquela resistência insulínica que eu já expliquei. A pressão, maior do que 130 por 85 e o triglicerídeos maior do que 150. Em alguns casos, para o tratamento da síndrome metabólica, a gente precisa medicar o paciente, tá? Dependendo de cada caso. Ou vou precisar medicar para ajustar a pressão, ou colesterol, ou diabetes, tá? Mas o primeiro passo de sempre, toda a vida, vai ser a redução do peso. De preferência de uma forma mais saudável possível, com mudança do estilo de vida, da alimentação mais saudável, a prática regular de exercícios físicos, tá? Que é tudo que a gente sempre recomenda no consultório, tá bom? Dependendo na verdade, assim, pela gravidade do caso, a avaliação metabólica, essas recomendações, a gente sempre opta por que o paciente faça esse acompanhamento com o seu médico de confiança, tá bom? Então é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. E se você tiver dúvida aí em casa, pode mandar pra gente, que a gente tem o maior prazer em responder. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda para quem você acha que vai se beneficiar para ver saber dessa síndrome, entender um pouco mais sobre os critérios e, se possível, se estiver fechando algum critério, ficar bem longe deles, tá bom? Um beijo, fica com Deus!